Gente querida, seja muito bem-vindo aqui ao nosso devocional Tempo com Deus, 365 dias. Hoje iremos meditar no texto de Apocalipse 6, versículo 3 e 4. Aqui, o segundo selo é aberto. A figura do cavalo vermelho aparece com o seu cavaleiro, o segundo cavaleiro do Apocalipse. A cor vermelha é constantemente associada a terror e morte. O dragão vermelho, Apocalipse 12, 3, por exemplo. A besta escarlate, de Apocalipse 17, versículo 3. É o retrato de uma carnificina desenfreada. A guerra faz parte da experiência humana desde que Caim matou Abel, de modo que essa imagem é relevante para cristãos de todas as eras e os lembra de que Deus tem o controle absoluto de tudo, mesmo que não seja responsável pelos atos ilegais de homens e nações. Sim, Deus tem o controle de tudo. Veja que o versículo 4 traz duas vezes a expressão lhe foi dada, indicando que a ordem estava vindo do próprio Deus. Muitos se esquecem de que o Deus de amor é também o Deus cuja ira é derramada contra os impenitentes e desobedientes. Muitos cavalos vermelhos, podemos dizer assim, foram montados ao longo dos séculos. E o futuro será um período de guerras e rumores de guerras, de conflitos e perseguições até a morte. Porém, você que faz parte do povo de Deus não precisa temer, pois estas coisas têm que acontecer. Falando sobre isso, em Mateus 24, versículo 1 ao 6, texto conhecido como o pequeno Apocalipse do Novo Testamento, o qual é muito mal compreendido, diga-se de passagem, tá? Pelos preteristas completos, que são os que acreditam que todos os sinais dos fins dos tempos foram inteiramente cumpridos com a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Jesus nos ensina uma grande lição nesse texto. Preste muita atenção. Os discípulos de Jesus tinham acabado de ouvir, quando saíam do templo, uma profecia na qual o Senhor afirmava que não ficaria pedra sobre pedra daquele edifício pomposo gigantesco que era o templo, que não fosse derrubada. Logo depois, ao se assentarem com ele no Monte das Oliveiras, o coração dos discípulos estava cheio de intensa expectativa messiânica. Assim perguntaram ao Senhor: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, do fim do mundo? Ao responder a estas duas perguntas dos seus discípulos, ora Jesus responde a primeira, ora responde a segunda pergunta. Assim, referindo-se à sua segunda vinda e à consumação do século, Jesus disse: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vide, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, a afirmativa do Senhor, que diz é necessário assim acontecer, referindo-se a guerras e rumores de guerras, é consequência da abertura desse segundo selo. Essa é a consequência. O julgamento da impiedade humana e dos atos malignos de Satanás faz parte do processo da redenção, e esta é apenas uma das etapas deste processo. É importante que você compreenda, portanto, que o cavalo vermelho e seu cavaleiro representam não apenas um tempo específico, como, por exemplo, o fim dos tempos, mas um período que estende desde a época apostólica até o fim dos tempos. É assim que a maioria dos estudiosos pensa. E guarde em seu coração que a história está no controle do Senhor e que os homens que rejeitam o príncipe da paz estão rejeitando a paz do príncipe. Os homens perdem a paz e buscam a paz pela guerra. As guerras são insanas, porque os homens se matam em vez de se ajudarem. As guerras estão aumentando em número, em barbárie. As duas guerras mundiais, as guerras tribais, as guerras étnicas, as guerras religiosas e de interesses econômicos são as provas disso. Os homens, com irracionalidade total, investem tudo no armamento e desconhecem o caminho da paz. Quem não quer viver sob a cruz, viverá sobre a espada. Viva sobre a cruz e você terá paz. A paz que este mundo não pode dar, mesmo em períodos de completa turbulência. Você crê nisso? Então curta esse vídeo agora, diga no comentário o que mais falou o seu coração. E se você fizer isso, tenha certeza de que vidas serão abençoadas através de você também, porque esse vídeo vai alcançar mais pessoas, tá bem? Viva sobre a cruz. Viva sob esta palavra de vitória que o Senhor já proclamou sobre sua vida. Amém? Até amanhã.